Diz assim: a besta que viste era e já não é. Todavia, está para subir do abismo e irá para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta que era e já não é, mas voltará. Aqui está a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio. Quando vier, deve permanecer por pouco tempo. A besta, que era e já não é, também é o 8º rei, e está entre os 7, e irá para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis durante 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo propósito, e entregarão à besta o seu poder e a sua autoridade. E combaterão contra o Cordeiro, que os vencerá, pois o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, pois é o verdadeiro Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Os que estão com ele, os chamados eleitos e fiéis, também vencerão. E disse-me ainda: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Eles a deixarão desolada e nua, e comerão sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus lhes pôs no coração que executassem o intento dele, chegassem a um acordo e entregassem seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. Até aí, o 18, a gente viu na mensagem passada. Existe um romance, no mínimo interessante, de A.J. Wells. Ele escreve um romance chamado O Homem Invisível. E a história começa de uma maneira muito intrigante. Um homem chega a uma ilha no meio do nada, e ele é um homem que se veste diferente. Ele está cheio de ataduras no rosto, nas mãos, cobrindo o corpo inteiro, e um óculos de sol. Ele chega e se hospeda em um hotel local. De repente, crimes começam a acontecer na cidade. E a atenção se vira para aquele homem. Quando vão atrás do homem, cadê o homem? Não há homem algum. As ataduras estão no chão, o óculos de sol está sobre a cabeceira, mas não se encontra o homem. Aquele homem é o chamado homem invisível, o homem que não se pode ver. E é ele quem está cometendo os crimes na cidade. Esse romance é bem interessante. Foi escrito há mais de 100 anos atrás e ainda tem o poder de prender a atenção do início até o fim dos leitores que decidirem ler esse livro. E eu estou citando esse romance porque eu tenho pensado em invisibilidade. Mais do que isso, eu acho que a Bíblia fala sobre invisibilidade. E eu sei o que você está pensando, pastor, fala mesmo, afinal de contas, a fé é a prova daquilo que não se vê, então é invisível. Não, mas eu não estou me referindo a esse tipo de invisibilidade. Eu não estou me referindo àquela invisibilidade aonde você não vê. Eu estou me referindo ao tipo a que você finge não ver. Que mesmo vendo, você não vê. Calma, eu vou explicar um pouco melhor. Jesus Cristo, ele costumava pregar por parábolas. Aquelas historinhas com começo, meio e fim, e uma lição a ser aprendida. Acontece que as pessoas muitas vezes não entendiam o significado das suas palavras. E Jesus explicou por que ele contava por parábolas. Ele disse o seguinte: para que vocês vendo, não vejam. É isso mesmo. Para que vocês vendo o Filho de Deus, não vejam o Filho de Deus. Não sejam convertidos dos seus pecados. Não sejam salvos.
Sabe por que, completa Jesus? Porque o coração de vocês é duro. Não é um problema relacionado à visão. É um problema relacionado ao coração. O coração daquelas pessoas era tão duro, de tão difícil arrependimento, que elas mesmo testificando com os próprios olhos a respeito da pessoa de Jesus, não viam, não valorizavam, não recebiam como Cristo, queriam cura, milagre, libertação, mas não queriam um relacionamento com a pessoa de Jesus. E quanta coisa acontece na nossa vida que a gente finge não ver, que é invisível aos nossos olhos por uma questão de coração, dureza de coração. Conta-se que um mendigo pedindo esmolas na estação de trem estava com o seu copinho, e ele estava lá pedindo as suas esmolas, e as pessoas passavam por ele, subiam a escada rolante e jogavam a moeda. E ele meio até que pulava ali para pegar as moedas, e as moedas caíam no fundo do copinho fazendo barulho. E ele pulava, e as pessoas jogavam, nem olhavam para o rosto dele, apenas jogavam a moeda, ele praticamente assim. Ao que um mendigo chega do lado dele e fala o seguinte: nossa, eles nem olham para a tua cara, eles nem olham para você. E ao que o mendigo, já experiente em pegar moedas, responde: olha, na verdade, eles pagam para não ver. Eles pagam para não ver. É mais fácil pagar do que me ver. É mais fácil pagar do que me tratar como um ser humano. É mais fácil me dar alguma coisa do que conversar comigo, ouvir a minha história, pregar o evangelho. Isso é muito mais fácil pagar. Eu acredito que a gente mora em uma cidade onde nós não vemos um punhado de coisa, onde a gente paga para não ver. A gente ignora conscientemente essa cidade. A gente trabalha nela, usufrui dela, estuda nela, faz nossa faculdade, graduação e pós, mas não devolve para ela aquilo que ela merece. Não pregamos para ela o evangelho de Cristo. Ignoramos essa cidade. Não somos patronos de boas ações, de boas atitudes. E é por isso que essa cidade continua mendicante. É por isso que essa cidade continua pedinte. É por isso que essa cidade segue ignorada, doente, necessitada e vazia. Porque a gente paga para não ver. Qual é o preço da sua invisibilidade? Dentro disso, eu tenho algumas teses essa manhã. Partindo do pressuposto que muitas vezes a gente não vê essa cidade doente, eu acredito que essa cidade só vai ter cura quando os eleitos começarem a ver essa cidade. O bom médico é aquele que visita os seus pacientes, que vai até o leito deles, vendo a sua necessidade. Eu acredito que essa cidade só tem jeito quando os eleitos começarem a vê-la tal como ela é, seus problemas, suas necessidades espirituais, e decidirem agir nessa cidade. Essa é a minha tese. É assim que começa a cura da cidade. Quando a vemos, reconhecemos o problema, enferma, necessitada e clamando por ajuda. E sobre isso nós vamos nesse texto. Esse texto ele começou na semana passada, com a imagem de uma mulher prostituta, cafetina. Essa é a nossa imagem dominante. Essa mulher, ela se exibe com o seu ouro, com a sua prata, com o seu luxo. Ela veste vermelho, ela ostenta. Essa é a mulher prostituta do capítulo de número 17. E os reis da terra deitam com ela. Os governantes se prostituem com ela. E ela contamina todos os governantes. Quem é essa mulher? Essa mulher, diz João, é Roma. Essa mulher é um sistema babilônico. Essa mulher é toda cidade que prega
luxo, prazer e idolatria. Diz João. Verso número 18, ele diz isso. Que a cidade babilônica é uma cidade padronizada. Toda cidade que se levanta e prega essas coisas é uma cidade babilônica. É uma mulher prostituta. E o verso de número 8, João discorre como que os eleitos interagem com essa cidade babilônica. A besta que você viu era e já não é. Todavia está para subir do abismo e irá para a perdição. O anticristo. Aquele que se levantará contra Cristo, governando as nações, regendo as nações. Esse é o que era e já não é. Como o anticristo ele faz uma trindade satânica com o falso profeta e com Satanás, que é o dragão, parodiando Deus, zombando de sua palavra, tirando sarro do seu evangelho, João dá o troco. Você acha que é aquele que era e que há de vir? Não. Você é aquele que era e já não é. Você é aquele que pensa que tem poder e já não tem poder algum. Você é aquele que outrora foi alguma coisa, mas agora está capenga, derrotado e abatido, porque o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Ele começa a dar o troco aqui no verso de número 8. O anticristo não é nada, ele pensa que tem poder, ele imita Jesus Cristo, mas ele não consegue, ele é incomparável ao nosso Deus, Senhor, Salvador, Jesus Cristo. E ele sobe do abismo, mas vai para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, aqueles que estão submissos ao governo do anticristo, que o obedecem, que pegaram as pautas da cidade, idolatria, luxo, prostituição, esses ficarão admirados quando virem esse anticristo se levantar, esse monstro se levantar, que era e já não é. Não tem poder algum, seu poder é fraco, seu poder é falho, mas ele voltará. Mas ele voltará. De novo, Deus mostrando que tudo está debaixo do seu controle. O anticristo imita o nosso Messias enquanto pode. Imita o seu governo, imita a sua ressurreição, mas ele é incomparavelmente inferior ao nosso Jesus Cristo. Ele está abatido, ele era e já não é. Muito diferente daquele que era, que é e que há de vir o nosso Senhor e Salvador. Aqui está a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças que você viu ali junto com a prostituta são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Pastor, o que é essa cidade? Que cidade é essa que está sobre 7 montes? Roma. Roma foi construída sobre 7 montes. Mas como João não pode falar claramente, olha, eu estou falando desse sistema babilônico, idólatra, errado, que é Roma, como ele não pode falar claramente, porque ele está debaixo do domínio romano e pode sofrer as consequências, então ele fala, olha, essa mulher que está sentada sobre esses 7 montes, é Roma, é esse sistema que pensa que é Cristo, que pensa que vai dominar tudo, que pensa que pode acabar com o mundo, esse sistema. Ele era e já não é. Ele está derrotado. É isso que João está colocando aqui. Mas não são apenas 7 montes. São também 7 reis. História romana. 5 já caíram. O Império Romano começou, 5 primeiros imperadores. Um existe, um está no trono, reinando. Inclusive prendeu João o apóstolo na ilha de Patmos, aquele que escreveu essa carta. E outro ainda não veio. E quando vier, deve permanecer por pouco tempo. Aquele que virá, o próximo imperador romano, vai permanecer por pouco tempo, vai se cometer um atentado contra ele e ele cairá. A besta que era e já não é, também é o 8º rei, o anticristo. E está entre os 7, irá para a perdição. Então você tem 7 reis em Roma, sendo que o 4º é Nero, o nosso anticristo.
o pior imperador que já existiu, o mais nefasto contra os cristãos. Esse daqui. Quando chega no número 7, Roma cai. E aí, Nero se levanta e toma o lugar do 8º rei. Nero ressuscita dos mortos. Como é que Nero ressuscita dos mortos? O seu espírito, a sua vontade. O 8º rei que volta, volta na mesma impetuosidade, na mesma ferocidade, de maneira igualmente violenta contra os cristãos. É o mesmo espírito que havia em Nero. É o espírito do anticristo. O mais importante aqui não é a gente saber a história romana, nem saber o quanto Nero ele é voraz contra os cristãos. O mais importante é a gente perceber que aqui eles sempre tentam ser 7 e não conseguem. Você percebeu? Os imperadores romanos, eles tentam chegar ao número 7 e Deus derruba. Eles sempre tentam imitar o que é perfeito, que o 7 é o número da perfeição. Eles sempre tentam imitar a Deus, tomar o seu lugar. É Deus. A cidade pensa que é Deus. A cidade, ela tem personalidade própria. A cidade, ela toma para si atributos divinos, mas ela nunca consegue. Deus sempre derruba a cidade. É tipo festa na piscina. Não sei se vocês já fizeram festa na piscina. Aquela torre humana que a gente faz 15 pessoas, né? Tenta fazer torre. Sempre quando chega no número 16, pelo que eu lembro, só consegui chegar até 16. Aí todo mundo cai de novo, né? E vai tentando até fazer um número maior. Aqui o que está escrito é festa na piscina. O pessoal tenta imitar Deus, chegar no 7. Quando chega no 7, eles são derrubados. Essa cidade está doente. E eu denuncio para vocês a primeira doença que essa cidade tem. Ela tem divinitite. Ela tem divinitite. Pastor, mas que raio é divinitite? Já tem gente lá atrás perguntando, pastor, que CID é esse aí? Cadastro Internacional de Doenças. Nunca ouvi falar de divinitite. Divinitite. Uma cidade que pensa que é Deus. Irmãos, a potência que foi Roma no mundo antigo era muito maior do que o jeito que a gente vê os Estados Unidos. Era aquele império que dominava sobre tudo e sobre todos e parecia que não tinha fim. Que eles iam conseguir fazer o seu nome até os confins da terra. Entendam o seguinte, quando a gente fala que São Paulo é uma cidade muito agitada, a gente está dizendo que os cidadãos de São Paulo é que são agitados. Percebe? Quando a gente fala que São Paulo é uma cidade muito estressada, a gente está dizendo que os cidadãos de São Paulo é que são estressados. E a cidade acaba recebendo o espírito de seus cidadãos. A cidade acaba recebendo o espírito dos seus cidadãos. Afinal, é só pedra, é só vidro, é só construção, não tem vida própria. E essa cidade é mais ou menos isso. Esses cidadãos são tão altivos que eles arrogam para si divindade. Todos os imperadores arrogaram para si divindade. Todos requereram adoração. E por isso caçaram os cristãos com toda a sua força. É uma busca alucinante por ser divino. Eu acredito que São Paulo também é assim. Se São Paulo é a cópia romana, se São Paulo é a cópia babilônica, se toda cidade que é levantada por pecadores é a cópia disso que João está colocando no capítulo 17, São Paulo não é diferente. São Paulo é uma cidade que pensa que é Deus. É só você ver quantos salões de beleza existem na cidade. Eu não estou falando contra salão de beleza, não. Nem contra academia, nem contra nada disso. Estou falando com pessoas inteligentes. Mas é tudo uma tentativa de ser eterno sem Deus. Você já percebeu? A gente não aceita os efeitos do tempo. A gente não aceita a nossa aparência. Mulheres, homens, estão buscando nos institutos de beleza terem a beleza da juventude que tinham aos 20 e aos 30 anos. É assim que funciona e é por isso que beleza é um negócio tão bom. Vai até as academias, elas estão abarrotadas.
em sua maioria, público de 40 anos para cima. Pessoas que não aceitam o efeito do tempo. Pessoas que querem ser eternas. Elas praticam os esportes para ficar com um corpo bonito, para ver se tem longevidade, para ver se duram nessa vida. Isso não é ruim em si mesmo, nem pecado em si mesmo, mas eu fico pensando nas intenções com que a gente faz isso. Deus, Ele quer que a gente vigie as nossas intenções. Será que eu estou buscando eternidade na academia? Será que eu estou buscando eternidade no salão de beleza? Olha, essa daqui é muito boa. Quem é líder de departamento aí? Quem é líder na sua empresa? Quer motivar a tua equipe? Faz o seguinte. Chega para eles amanhã, na segunda-feira, e fala o seguinte: olha, pessoal, a gente vai fazer história nessa empresa. A gente vai fazer história nesse departamento. Quem está comigo? As pessoas vão se motivar. Porque Eclesiastes diz que Deus colocou eternidade no coração do homem e ele não sabe o que é isso. Só Deus é eterno. Deus não tem começo e não tem final. É isso que significa ser eterno. Mas todo homem, ele tem essa inquietação dentro de si. Ele busca isso, ela busca isso sem os métodos de Deus. Busca fazer história para que o seu nome seja lembrado. Busca fazer história na empresa, escrever um livro, marcar a vida de alguém para poder ser lembrado por gerações, seja na academia, nos salões de beleza, mas a eternidade está dentro dessa cidade, que sofre de divinitite e que quer uma eternidade sem Deus. Está nas letras das músicas. As pessoas às vezes me perguntam, pastor, por que você não gosta dessa música? A música lá que ficou conhecida lá no Crepúsculo. I loved you 4,000 times. I loved you 4,000 years. Por que, pastor, que você não gosta dessa música? Não vou cantar para vocês, né? Por favor. Por que vocês não gostam dessa música, pastor? Eu falei, porque a tradução é a seguinte: eu te amei por 1000 anos. Eu te amei por 1 milhão de décadas. É isso que diz a música. E não, eu não vou amar a Paloma por 1000 anos. Não vou. Por quê, pastor? Bom, é simples. Eu não vou viver 1000 anos. Como que eu vou amar a Paloma 1000 anos se eu não vou viver 1000 anos? Mas eu vou amá-la até o dia da minha morte. Isso com certeza. É a busca de uma eternidade sem Deus. É a busca por uma eternidade sem Deus. E no meio disso tudo tem nós cristãos. Nós cristãos que não devemos buscar a eternidade. Nós fazemos tudo isso, mas nós não fazemos isso com a mesma intenção que eles fazem. Sabe por quê? A gente não busca a eternidade. O Deus eterno nos buscou. E agora, nós não vivemos para a eternidade. Nós vivemos para a sua glória. Nós vivemos para honrar o seu nome. Nós vivemos para bendizê-lo. Nós vivemos para que ele seja conhecido entre as nações. Nós vivemos para que as pessoas vejam as nossas boas obras, o nosso estilo de vida e glorifiquem a Deus por nosso respeito. É para isso que nós vivemos. Não é para buscar a eternidade, porque a eternidade já é nossa, mas nós vivemos para a glória de Deus. Querido, viva para a glória de Deus em meio a essa cidade que pensa que é Deus, dessa cidade que sofre de divinitite, busca uma eternidade sem Deus. Verso de número 12 e 13. Os 10 chifres que você viu são os 10 reis, aos quais não receberão reino, mas receberão autoridade como reis durante 1 hora, juntamente com a besta. Quem são esses reis? São os reis vassalos. Reis vassalos. Roma ela tinha um método de dominação. Roma tinha um método de dominação muito interessante. Ela não chegava lá e colocava um rei dela, não. Ela pegava o rei daquela tribo, daquele país, que já estava habituado com aquela nação, que já estava habituado com aquele povo, e falava, olha, agora você trabalha para nós. Você vai cobrar impostos e vai repassar para nós.
É isso que você vai fazer. Qual Deus que vocês servem aí? Ah, nós servimos Deus tal. Ah, tudo bem. Então vocês vão acrescentar ao imperador a sua adoração aí, pode continuar com o teu Deus, pode continuar fazendo as suas coisas, mas vocês vão repassar os tributos para nós. Era assim que Roma dominava. Reis sobre outros reis que estavam sobre outros reis. E esse mesmo método romano é arrogado na consumação dos tempos. O anticristo ele vai fazer reis sobre reis. Aquilo que nós chamamos de reis vassalos. E eles terão poder por 1 hora. O que é 1 hora no livro de Apocalipse? 3 anos e meio. A gente viu isso em outros capítulos. É o último período de tempo da consumação final dos séculos. Esses reis terão poder por 3 anos e meio e trabalharão diretamente para o anticristo e o anticristo para Satanás. É assim que nós vemos. Eles têm o mesmo propósito. Qual é o propósito dele? Exterminar os cristãos, beber sangue de cristãos. Lembre que essa mulher se embriagava com o sangue dos cristãos. Esse é o propósito deles. E entregarão à besta, o anticristo, o seu poder e a sua autoridade. Agora olha o verso de número 14. Combaterão contra o Cordeiro na batalha final, que os vencerá, pois o Senhor dos senhores é o Rei dos reis. O que estão com ele, os chamados eleitos e fiéis, também vencerão. Olha que interessante. O anticristo, ele imita Jesus. Então ele pensa que é o Rei dos reis. Por quê? Ele é o Rei dos reis vassalos. Tem um monte de rei embaixo dele. Então o anticristo diz, eu sou o Rei dos reis. Eu estou dando poder a eles e nesses 3 anos e meio eles reinarão comigo e lutarão contra a igreja de Cristo. Mas Jesus Cristo, no verso de número 14, nos é dito que ele é o verdadeiro Rei dos reis e o verdadeiro Rei dos senhores. E quando ele combate o anticristo, ele nikenei, ele vencerá. Essa palavra no grego é muito interessante, porque aqui a palavra para vencer é vencer de maneira instantânea, vencer de maneira rápida e estratégica. É esse tipo de vitória que Cristo tem, uma vitória incomparavelmente fácil contra o anticristo e o seu exército de reis vassalos. Não importa o quanto eles se esforcem, não importa o quanto o reino das trevas avança, se debate, eles vão perder de maneira efetiva na batalha final, porque nós servimos o verdadeiro Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diante disso, eu entendo que essa cidade está doente. Ela tem uma segunda doença. Tem gente que pega mais de uma doença de uma vez, não sei se você sabe. Mas tem gente que pega mais de uma doença de uma vez. E essa cidade tem várias. Ela não pegou só divinitite, ela pegou também esforciolite. E eu sei que esse cadastro internacional de doenças está ficando cada vez mais difícil. Ela pegou esforciolite. Ela trabalha, ela luta, ela se esforça, achando que isso vai contar alguma coisa diante de Deus naquele dia. Jesus Cristo, contra todo o esforço dos reis vassalos e do anticristo, acabou com eles de maneira rápida. Rápida. Mas essa cidade acredita que o trabalho garante alguma coisa. A gente acredita tanto nos nossos próprios méritos, meritocracia que se diz, que a gente acredita e traz isso para o mundo espiritual e a gente acredita que isso vai contar alguma coisa diante de Deus naquele dia. Não vai. Todo o seu esforço, todo o seu dinheiro, todo o seu trabalho aqui naquele dia não contará em nada, não será contabilizado em nada diante de Deus. Eu não entendo porque as pessoas, elas criam critérios próprios e acreditam que por esses critérios é que elas serão salvas. Entende? É esforciolite. Não, naquele dia, pastor, eu vou entrar no céu porque eu vou falar para Jesus assim, Senhor, eu trabalhei. Eu fui honesto a vida inteira.
Eu me esforcei, eu fui bom pai, eu cuidei da minha casa. E queridos, o Evangelho nos revela que o esforço, que o trabalho não é nada diante de Deus. Isso é bom para você, você até glorifica o nome de Deus, mas as suas boas obras não garantem salvação. Salvação não é por honestidade. Salvação não é por trabalho honrado. Salvação não é por boa conduta ou por ser uma boa pessoa. A salvação é aquela que nos é narrada no final do verso de número 14. Os que estão com ele, os chamados eleitos, escolhidos, fiéis, também vencerão. O segredo da salvação é estar com Cristo e em Cristo, porque sobre a vitória dele é que nós vencemos. Isso significa que na batalha final, cristão também vai guerrear contra os exércitos de Satanás. Jesus não vai sozinho. Ele vai vencer instantaneamente e os cristãos serão um exército celestial que estarão autorizados e chamados para lutar junto com ele. Mas também significa, espiritualmente falando, que a nossa vitória depende da vitória espiritual do Filho. Vencedores espirituais são os que recebem a vitória espiritual em Cristo Jesus. E Jesus venceu, meus irmãos. Jesus venceu. Na cruz, Jesus venceu o escárnio. Na cruz, Jesus venceu o pecado. Na cruz, Jesus venceu a morte. Na cruz, Jesus venceu Na cruz, Jesus venceu a ofensa dos homens contra si mesmo. Na cruz, Jesus venceu a tortura. Na cruz, Jesus venceu por você e garantiu a você vitória espiritual para que você pudesse ter um relacionamento com Deus. Jesus está com você. Receba a vitória dele em nome dele e seja um vencedor e tenha morada eterna e tenha relacionamento com Deus Pai. É assim que se vence espiritualmente no meio dessa cidade que prega esforço e elite. É assim que se vence. E no fim das contas, o que mais essa cidade tem? E disse-me ainda, as águas que viste, aonde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. O sistema babilônico, esse sistema prostituto, luxuoso, idólatra, tem um monte de nação junto com ele. Um monte de nação junto contra os cristãos. Um monte de nação babilônica contra os eleitos de Deus. Os 10 chifres, os reis vassalos. E a besta que você viu, o anticristo, odiarão a prostituta. Você não acha esse verso estranho? Aqui está dizendo que os 10 reis vassalos, contratados pelo anticristo, e o anticristo, que é a besta que você viu, odiarão o sistema babilônico, a prostituta, que é Satanás. Odiarão Satanás. Nós estamos em um trecho sui generis aqui na Escritura. Você não vai ver isso de novo. Você não vai ver. Satanás contra Satanás. O anticristo contra o sistema babilônico. Nós vimos anteriormente que Satanás ele odiava os seus próprios seguidores. Mas é a primeira vez que nós vemos a trindade satânica tendo conflito entre si. Anticristo e os seus reis vassalos contra Satanás. Vai ser por pouco tempo esse conflito, mas eles conflitarão entre si. Jesus Cristo ele disse algo bem interessante a respeito disso. Ele disse que um reino das trevas que milita contra si mesmo não pode subsistir, não pode durar.
Nós estamos presenciando aqui no verso de número 16 a derrocada do reino satânico, a derrocada do reino babilônico, a sua implosão, um conflito de dentro para fora, que será a sua derrota. Deus pensou assim: para que explodir se eu posso implodir? Se de dentro mesmo sairá uma explosão. É cavalo de Troia, entende? Satanás recrutou o anticristo e nem percebeu que ele mesmo, o anticristo, militará contra ele. O Império Romano era conhecido pelas suas traições internas. E se havia algo que podia derrotar o Império Romano, era se os seus reis vassalos eles fossem contra o sistema, fossem contra o imperador, ou fossem contra quem estava acima. E isso acontecia corriqueiramente. É a derrocada, meus irmãos. É o respiro final de Satanás. É o fim. Eles a deixarão desolada e nua, e comerão sua carne, e queimarão no fogo. Deus não se contenta em derrotar Satanás. Deus envergonha Satanás. Deus arrasta sua cara no pó. O seu próprio anticristo, os reis que você levantou, estão contra você. Bendito seja o meu santo nome. É isso que ele está fazendo aqui. No fundo, essa cidade não tem divinitite, essa cidade não tem esforçolite. No fundo, essa cidade tem verme. Essa cidade tem fome. Por que o anticristo vai contra Satanás? Fome. Fome de quê, pastor? Fome de poder. Que é o poder que ele tem. Ser o segundo no comando não está suficiente. Ele quer ser o primeiro no comando. Ele quer ser aquele que manda em tudo. Essa cidade é assim. A gente vê todos os dias nas empresas, gente puxando o tapete do outro, sendo desonesto com o outro para receber um cargo maior, para ser aquele que manda mais. Entra ano e sai ano na política. A gente vê prefeito deixando de ser prefeito para ser governador. Governador deixando de ser governador para ser presidente. E se tivesse um cargo maior, essas pessoas lutariam por ele e matariam por ele. Porque no fundo é uma eterna fome de poder. Esse é o espírito dessa cidade. Tem muita gente querendo mandar. Ninguém quer servir, mas muita gente quer mandar. Tem muita gente querendo ser conhecido, ter fama, ter renome. Ninguém quer conhecer. Por isso que nas mesas de jantar, a gente fala mais da nossa vida do que escuta a respeito da história do outro. Porque a gente quer ser conhecido e não quer conhecer. É uma cidade que destrói reputação para garantir poder. E é por isso, meus irmãos, que o poder é mais atrativo do que o amor, porque o poder pressupõe controle, o amor não. Por isso que o amor não é atrativo, porque o amor não controla ninguém. O amor é leve, o amor está junto, o amor é parceria, o amor é cumplicidade para o bem. No amor não existe controle. E eu pergunto para vocês essa manhã, vocês foram chamados para ter fome de poder ou para ter sede de amor? Para o que vocês foram chamados? Nós sabemos que fomos chamados para ter sede de amor. Eu pergunto, quem você está amando? Quem você tem se esforçado para amar? Quem você tem reduzido a si mesmo para poder amar? Tirado os seus preconceitos, suas opiniões de lado, para você conseguir amar essa pessoa sem barreiras. Foi esse que você pensou? Pois é esse que você tem que amar. Pois é esse que você tem que amar. O amor tudo vence, meus irmãos. O amor tudo vence. O amor, ele vence essa síndrome de eternidade que essa cidade está contaminada. O amor vence esse esforço tolo chamado esforçolite. O amor vence a fome de poder. E quando Deus nos coloca em uma posição de honra,
Quando Deus nos coloca em uma posição de poder, sempre é para amar o próximo, para benefício do próximo, para bem do outro, para servir. Para servir. Pastor, estou numa posição de honra. Você tem que servir o dobro. Você tem que servir o dobro, porque é para isso que você foi chamado, para exercer o seu poder em serviço, em amor, em renúncia. E sobre cidade invisível, essa cidade que a gente se recusa a ver, eu queria concluir aqui. Verso de número 17. Porque Deus lhes pôs no coração que executassem o intento dele, que chegassem a um acordo e entregassem o seu reino ao anticristo, até que se cumpram as palavras de Deus. Até que se cumpram as palavras de Deus. Tudo isso vai acontecer, tudo isso que eu narrei. Traições acontecerão dentro do reino de Satanás. Anticristo contra Satanás. Reis vassalos lutarão contra o exército do Senhor. Cristo e o seu exército de santos vencerão no final. Mas sobre cidade invisível, eu gostaria de falar algo que Jesus Cristo mesmo falou. Em Mateus 5,14 ele diz assim, olha, vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Quando vocês estão andando de carro, vocês veem aquelas cidades que estão nas colinas. Dá para esconder aquela cidade? Não dá. Nem com lona, nem com efeito visual. Não dá para esconder essa cidade. Ela está ali. E Jesus Cristo diz, e assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A chance dessa cidade invisível é a cidade visível. Vocês, meus irmãos, não são habitantes paulistanos, vocês são habitantes celestiais. Cristo regenerou vocês, transformou vocês. Vocês são a cidade situada no monte, e essa cidade tem que descer ao vale, tem que fazer a diferença nessa cidade, tem que fazer boas obras, tem que servir, tem que amar, tem que renunciar, para que os homens vejam essas boas obras e deem glórias a Deus a seu respeito. Seu chefe dará glória a Deus por você, seu colega de trabalho dará glória a Deus por você, sua família dará glória a Deus por você, porque você faz o bem, suas obras são dignas de amor. Deus vai usar você para mudar essa cidade invisível e ela se tornará perto daquilo que é a Nova Jerusalém. Pode ter certeza. A Bíblia afirma que tais chamam a atenção da sociedade e os homens glorificam a Deus por sua causa. Se você não tem vivido isso, você vai viver, pode ter certeza. Fique de pé, eu quero orar por você.